Viver e não terá vergonha de ser feliz. Pesquisa mostra autoestima elevada entre homens, mas não entre mulheres. 3% dos homens é o percentual de homens que se sentem com baixa estima. 20% de mulheres. É uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo. A propósito, eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, e você está no programa Jornada de Cura do canal 14 TV Cidade. Hoje nós vamos conversar sobre autoestima. E por que a autoestima na mulher, sobretudo? Por conta disso, as pesquisas nos mostram, as pesquisas não mentem. Esses dias na sala dos professores estávamos conversando. Por que o homem em geral, ele não tem baixa estima? Ele se sente feliz, ele se sente bem, ele se sente lindo. E claro, a gente estava brincando de um certo jeito, assim, porque tem homens feios que dão em cima de mulheres bonitas, né? Claro que feio ou bonito é relativo. O fato é, por que o homem, ele se sente bem, ele se sente bonito, ele não tem vergonha de dar em cima de uma mulher que ele gosta? E a mulher, muitas vezes sendo linda, sendo perfeita, sendo inteligente, tudo certo com ela, ela se sente inadequada, ela se sente gorda, ela não consegue olhar para o seu corpo, ela não se sente merecedora, ela se sente burra, ela se sente incapaz. É isso que nós vamos conversar hoje nesse programa, sobre a autoestima da mulher. E lembra, no final de cada programa, uma palhinha de um processo terapêutico que você pode dar continuidade se você sentir no coração de se libertar. Bora então? Autoestima. O que é autoestima? Vamos olhar para isso primeiro, vamos conceituar a autoestima. Por aí, quando a gente fala em autoestima, e muitas das minhas clientes, quando eu peço para elas o que significa autoestima para elas, né? Quando eu pergunto, elas me dizem, eu tô em autoestima quando eu me arrumo, eu tô em autoestima quando eu gosto de me maquiar. Muitas vezes nós conectamos a autoestima a situações externas. Quando eu tô bem arrumada, eu estou numa boa autoestima. Quando eu estou maquiada, quando eu tenho um batom legal, quando eu tenho uma roupa legal, eu estou em alta na minha autoestima. Então, nesse caso, quando eu vou fazer a compra de uma roupa, eu também estou em autoestima. E isso é um equívoco muito grande. Muitas vezes nós, mulheres, nos escondemos atrás de uma maquiagem, nos escondemos atrás de uma roupa bonita, nos escondemos atrás de uma compra. Toda vez que a gente faz uma maquiagem ou que a gente faz uma compra para nós mesmas, nós nos sentimos levemente mais felizes. Por quê? Porque é uma descarga de dopamina no nosso corpo. Mas essa felicidade é extremamente curta e passageira. Por quê? Porque não diz respeito à nossa autoimagem real, mas diz respeito a uma aparência. Aparência essa que é muito cobrada na sociedade. Aparência essa que é muito comparada. E os resultados são catastróficos. Eu considero essa pesquisa da Universidade de São Paulo um parâmetro muito potente para nós entendermos como que estamos matando, massacrando a imagem da mulher por conta dessas cobranças sociais, por conta desse padrão cultural e social de beleza que está com holofotes sobre as mulheres e não sobre os homens. Talvez justifica por que os homens, só 3% dos pesquisados se sentem em baixa estima. Ou seja, vamos olhar para outros números, 97% dos homens entrevistados se sentem bem com eles mesmos, se sentem bem com a sua autoimagem, se sentem bem com o seu autoamor e o seu autovalor. Faz sentido para você
que 80% das mulheres, 80% das mulheres não se sentem bem consigo mesmas? Faz sentido para você que você pode estar entre esse percentual? E por que isso? Nós temos vários elementos. Um deles que eu acho importante olhar é o chamado inconsciente coletivo de Jung. O que nos traz o inconsciente coletivo? Existem crenças extremamente ocultas sobre muitas coisas. E especificamente sobre a mulher, ou sobre a estima da mulher, existem crenças de que para ser bonita o corpo tem que ser assim, para ser bonita o cabelo tem que ser assim, para ser bonita a maquiagem tem que estar de tal jeito, para ser bonita o batom precisa estar presente, o brinco, o colar. Então a sociedade, ela dita normas para que a mulher esteja bonita. E hoje está extremamente atrelado essa beleza externa com a sua autoestima. Eu, particularmente, ouvindo as minhas clientes, eu percebo que há uma luta desleal entre a imagem feminina e a imagem masculina. É como se a mulher fosse vendida em propagandas, publicidades, um corpo perfeito. Você consegue perceber que a mulher está por trás de venda de carros, venda de roupas, academias, remédios para emagrecer, ansiolíticos e tudo mais? Você consegue perceber que a mulher, ela é a garota propaganda para praticamente qualquer situação, qualquer objeto, qualquer ferramenta que nós temos de uso cotidiano na sociedade? Em algum aspecto, por mais que hoje a gente tenha já conquistado uma certa independência da mulher, independência financeira, independência nas escolhas, nos parceiros, na profissão, o que quer fazer, onde quer namorar, onde quer morar, com quem quer namorar. A gente tem uma certa independência, nós conquistamos já um espaço. Se formos olhar 100 anos atrás. 100 anos atrás, a mulher era um objeto e era conquistada pelo homem, né? Mas você consegue perceber nesse inconsciente coletivo que Jung trouxe sabiamente? O inconsciente coletivo, ele traz sobre a mulher 100 anos de jornada em que a mulher não tinha alma, em que a mulher não tinha valor, em que a mulher não tinha inteligência e, portanto, não tinha capacidade. Percebe o quanto isso é pesado? É tão pesado que ainda temos processos bastante ocultos e camuflados de uma mulher que ainda acessa o inconsciente coletivo, porque todos nós acessamos o inconsciente coletivo, só que esse inconsciente coletivo ainda não tem força para trazer para nós mulheres o nosso real e verdadeiro valor. Se nós entendêssemos o real e verdadeiro valor da força feminina, da energia feminina, da matriz, assim é chamada todo o processo feminino, todo o feminino empoderado é chamada pela alquimia de matriz. Por que a matriz? Só a mulher consegue gerar vida. E não é só o milagre da vida, que por si só já é gigante. Toda mulher que se dispõe a gerar, ela está se posicionando, ela está se colocando num lugar de tamanho poder que em algum aspecto foi destruído, foi morto, foi aniquilado, foi apagado. Por quê? Porque se a mulher descobre esse poder, é como se praticamente o homem não tivesse mais vez. Então, no patriarcalismo, a mulher teve que ser silenciada para que o homem pudesse imperar com as suas leis machistas.
Isso está no inconsciente coletivo. Hoje não cabe mais. Porém, não vamos nos iludir. Todos acessam o inconsciente coletivo. É incrível, me faz pensar muitas vezes. Eu trabalho com adolescentes, trabalho com crianças em sala de aula e trabalho com adolescentes também. E os adolescentes, quando eles querem se xingar, o xingamento mais pesado é sobre a mãe deles. Então eles mandam a mãe, filha da, né? É o xingamento mais pesado. Isso fere muito. E agora eu pergunto, qual é o xingamento mais pesado para o homem? Não tem, né? Não tem. Porque se a gente fala a mesma coisa para o homem, não fere tanto, né? Ou se a gente usa outras palavras de baixo nível para o homem, é como se ele pudesse dizer, tá tudo bem eu ser assim. É como se fosse aceito na sociedade. Alguns palavreados de nível baixo para o homem. Agora, a mulher fere muito. Né? Ainda na nossa sociedade, ser mulher de programa, que chamamos de outro nome para ofender, ainda é uma ofensa muito pesada. É como se cravasse um punhal na nossa alma. Interessante que o homem não tem uma palavra que pudesse estar ferindo tanto o seu masculino como fere o feminino. Percebe como tudo é sensível, como as relações relacionadas ao feminino ainda estão banhadas em um processo de exclusão, de sensibilidade extrema, de valor distorcido, de compreensão distorcida, coisas que não cabem mais em 2025. Eu trabalho muito com auto-amor, auto-valor e autoestima. Por quê? Porque eu entendo que no âmago de todas as questões que as mulheres me trazem aqui no consultório, no coração de todas as questões, a dor maior não é a falta de dinheiro. A dor maior não é o dedo podre. A dor maior não é as oportunidades que não chegam para a mulher. No final das contas, a dor maior é o jeito errado que a mulher se vê. É a sua autoimagem distorcida. E claro que essa autoimagem distorcida é trazida no nosso inconsciente através de situações, vivências, experiências, comportamentos sociais que dizem muito sobre o homem também. Você consegue perceber que é como se a mulher tivesse que se vender. É como se a mulher o tempo todo tivesse que se provar para o marido que valeu a pena ele ter escolhido ela. Através da limpeza feita, do bolo feito, da comida, da lista do mercado, do trabalho da criança, dos relacionamentos em família, do almoço de domingo, da roupa, da louça. Você consegue perceber que são infinitas as tarefas da mulher, a responsabilidade sobre a mulher, considerando que hoje ela trabalha fora, assim como o seu parceiro muitas vezes. Eu já assisti muitas mulheres serem cobradas pelos seus maridos por conta de situações da criança da escola, como se a mulher fosse culpada, como se o homem não tivesse, o pai da criança não tivesse a mesma responsabilidade sobre a criança, como se o pai da criança não tivesse menos tarefas, inclusive dentro de casa, e que ele pudesse se ocupar mais com o seu filho, com a sua filha, dando esse apoio para sua esposa, já que ela trabalha fora como ele e ela tem todas as tarefas domésticas sob sua responsabilidade. Também de um inconsciente coletivo, porque não tem nenhum lugar escrito em que a responsabilidade da mulher é as tarefas da casa. É claro que 50 anos atrás a mulher não trabalhava fora, então ela tinha, o homem trabalhava fora, era provedor, a mulher trabalhava em casa cuidando do filho e, portanto, as tarefas de casa.
Mas e agora, 2025, em que muitas mulheres trabalham fora, as mesmas horas que o seu parceiro? Como ficam as responsabilidades da casa? A maioria das mulheres que me procuram para fazer terapia estão cansadas, estão desanimadas, não aguentam mais. Sabe o seu brilho? Murchou. Sabe a sua vontade de viver? Não sabem onde está. A mulher perdeu o seu brilho. A mulher perdeu o seu encanto. E se não bastasse tudo isso, ainda a cobrança da sociedade, de uma beleza externa, de uma maquiagem, de um cabelo sempre perfeito, de uma roupa sempre perfeita. É como se a mulher tivesse que ser perfeita. E isso não só é cobrado pelo homem, mas também é cobrado pelas próprias mulheres. Entre nós mulheres, nós temos esse nível de cobrança e nós temos esse olhar de julgamento. Por quê? Porque fomos formadas nesse mundo, fomos formadas por esses pensamentos. Eu conheço famílias, e não uma, nem duas, várias, em que aquilo que o homem faz, o filho o homem faz, o parceiro faz, é dado mais importância e é dado mais credibilidade do que aquilo que a mulher faz ou aquilo que a filha faz. Vários processos familiares eu já peguei sutilmente uma crença de que aquilo que a mulher faz não tem valor. Aquilo que a mulher fala não é digno de credibilidade. Sabe aquela história do Gênesis da Eva que se deixou iludir pela serpente e comeu a maçã? É mais ou menos assim. Aquelas crenças inconscientes de que a mulher é inferior. E pior de tudo, nós mulheres acreditamos nessa crença. O que eu quero trazer para você hoje é que está na hora, está mais que na hora, de você começar a se olhar no espelho, mulher, com a sua real imagem, como filha do Criador. E eu te digo mais, não vou fazer aqui um discurso de desequilíbrio, de que o homem é inferior ou a mulher é superior. Embora a ciência já tivesse comprovado que a mulher tem mais neurônios, a mulher tem mais capacidade mental. Tanto é verdade que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, não é? E o homem não consegue. Eu não vou trazer aqui um discurso que desequilibra a balança novamente. É o que estamos vivendo. O homem considerado superior e a mulher inferior. Não vai resolver o problema a gente alternar esse processo, porque a gente cai no mesmo erro. O fato é que nem o homem é superior e nem a mulher é superior. Não tem como comparar se uma calça é mais bonita do que uma camisa, tem? Como nós vamos comparar se o homem é superior ou inferior à mulher? São totalmente diferentes, com processos muito diferentes, com missões muito diferentes. A mulher se conecta mais com o sensível, com o sutil, com a vida, com o respiro, o sopro da vida, com a intuição, com o afeto, com o afetivo. Ela carrega por 9, 8, 7 meses no seu ventre um serzinho que é um milagre ele estar ali. O homem é mais racional, é o fazer, é o prover, é a força que vai em direção à vida, é a energia do projeto, é a energia do executar. Percebe como são duas energias e duas forças totalmente diferentes? Então não tem como comparar. A verdade é que os dois, tanto o masculino quanto o feminino, são energias, imagem e semelhança do Criador. E você veio para o mundo com um propósito e uma missão específicos. Você veio para o mundo para ser você. Inclusive, você não é parecida com nenhuma mulher no planeta Terra. Você é única no mundo. Você é um serzinho único e veio com uma missão específica.
Eu estarei conversando mais em outros programas sobre isso. Precisamos lapidar essa imagem de autoestima. Precisamos elevar a nossa vibração em relação à nossa estima. Ou seja, nós precisamos nos conectar com a nossa verdade, na nossa autoimagem e no nosso alto valor. Porque o nosso lugar no mundo está esperando para ser cumprido. Convido você, sobretudo você, mulher, para fazermos uma rodada de EFT, uma ferramenta poderosíssima, que se você fizer todos os dias, agregado a um processo de você se olhar no espelho, todos os dias um pouquinho, se olhar no fundo dos olhos e dizer para você mesma, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso com as rodadas de EFT, mas no dia a dia você pode estar simplesmente se olhando no espelho. E quando você pode, faz essas rodadas. Bate no ponto do karatê e vai batendo nos pontos que eu vou te mostrar. Fecha os teus olhos, respire profundamente. Se o Alan puder colocar uma musiquinha para nós, gratidão meu querido, um abraço no teu coração. Coloque uma musiquinha para nós. E aí você vai relaxando, respira profundamente, vai batendo nesses pontos que é o desbloqueio dessas energias mentirosas, dessas verdades mentirosas, dessas meias verdades que nós acreditamos. Ainda que eu acredite que eu não sou merecedora, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu acredite que eu não tenho valor e que eu não sou capaz, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu acredite que eu sou inadequada, que eu não vim para ser feliz, que eu não sou capaz, ainda que me fizeram acreditar que o meu valor é insignificante e que eu não vim para brilhar e para prosperar, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aqui está a chave da tua mudança, te aceitar como você é e não permitir que alguém te despreze ou não te aceite. Não permitir que alguém te exija que tu tenha que se transformar para contentar aquela beldade, porque não é necessário. Então vamos lá, mais alguns pontos, vai batendo. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Respira fundo, vai repetindo, de preferência em voz alta. Eu me amo. Eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Mais uma rodada, são os mesmos pontos, sempre os mesmos pontos. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Respira fundo. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Respire profundamente. Sinta essa vibração como que um informigamento em todo o teu corpo, essa tua vibração, a tua energia subindo. Sinta tudo isso, degusta desse momento. Beba essa verdade, aceite essa verdade e vai reprogramando a sua mente que essa é a sua verdade, essa é a sua verdade mais profunda. E não acredite mais de que você é inferior,
de que você é incapaz, de que você é inadequada e de que você precisa agir no medo, porque isso não é mais necessário. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Viver e não terá vergonha de ser feliz.